As formigas são seres muito antigos na Terra. Estima-se que elas têm origem há mais de 100 milhões de anos e são um dos grupos de animais mais populares do mundo. Mesmo pertencendo a uma única família, elas representam entre 30% a 50% da biomassa animal terrestre de toda a floresta amazônica. Das 13 mil espécies descritas no mundo, 2.000 delas estão no Brasil. Esses pequenos insetos podem parecer indefesos quando vistos sozinhos no ambiente. Porém, devido à sua incrível comunicação através de feromônios e sua capacidade de agir em grupos, elas se saem muito bem contra qualquer organismo que tentem ameaçá-las. Um formigueiro é capaz de se proteger e acabar com predadores até centenas de vezes o seu tamanho. Dentre as diversas características que predominam esse grupo de animais, com certeza a mais marcante está relacionada à sua incrível e complexa organização social e o trabalho em equipe. Formigas, abelhas e alguns grupos de vespas são classificadas como insetos eusociais, ou seja, apresentam algumas características que vão definir o comportamento social, como a divisão de tarefas, indivíduos da mesma espécie trabalhando em conjunto para criar indivíduos jovens e a sobreposição de pelo menos 2 gerações em determinado momento do desenvolvimento colonial, onde indivíduos mais jovens trabalham em prol de indivíduos mais velhos. As formigas são insetos holometábolos, ou seja, apresentam metamorfose completa, passando pelos estágios de ovo, larva, pulpa e adulto. Os ovos são bem pequenos e possuem uma coloração normalmente branca ou amarronzada. Após sair do ovo, a larva passa por alguns estágios de desenvolvimento. O crescimento ocorre a cada muda ou troca do exoesqueleto. São totalmente dependentes de algumas operárias, conhecidas como enfermeiras, que as limpam e as alimentam. No entanto, em diversas espécies, elas contribuem para o funcionamento da colônia, fornecendo comidas ou enzimas digestivas para os adultos. No final da última etapa, a larva para de se alimentar e entra no estágio da pulpa, que é equivalente ao casulo que uma lagarta forma antes de virar borboleta. Em algumas espécies, a pulpa se assemelha a um casulo, enquanto em outras se assemelha ao adulto de cor mais clara, porém sempre imóvel. Uma vez atingida a fase adulta, a formiga não cresce mais, e em sua grande maioria, não são férteis. Os tipos de formigas que vivem em uma colônia pode ser dividida basicamente em operárias, que são responsáveis pela maioria das funções dentro do ninho, como os cuidados com a prole, a construção, manutenção e limpeza, e também saem para procurar o alimento e defender a colônia quando necessário. Em algumas espécies, as operárias podem ser morfologicamente diferentes, apresentando uma cabeça desproporcionalmente grande. Essas são conhecidas como soldados e desempenham a função de proteção. Rainha. As rainhas nascem e passam pelas mesmas fases que as operárias estéreis, antes de se tornarem adultas. Porém, o elemento principal que as faz se tornar rainha é a quantidade e a qualidade de alimento que recebem ao longo do seu desenvolvimento. Parte dessa energia extra é usada para o desenvolvimento dos ovários e estoque de gordura, que futuramente vai ser importante durante a formação de novas colônias. Estudos recentes ressaltam a importância do componente genético, no qual, em algumas espécies, essa determinação parece ser totalmente governada pelo genótipo do indivíduo. As futuras rainhas se parecem com as operárias, se diferenciando pela sua maior estatura e, em diversos casos, 2 pares de asas
e algumas modificações no tórax para o voo. Macho. Morfologicamente, são diferentes das demais formigas e carregam somente um conjunto do número de cromossomos característicos da espécie. São mais delicados, possuem asas e suas mandíbulas são bem reduzidas. Sua função é unicamente reprodutiva, ficando no ninho durante toda a sua fase adulta, sem trabalhar e sendo alimentado pelas suas irmãs operárias, até o momento do voo nupcial. Durante o voo nupcial, os machos procuram uma fêmea para copular. Independentemente se obtiveram sucesso ou não na sua missão, os machos morrem. O ciclo de vida da colônia pode ser dividido basicamente em 3 fases: fundação, crescimento e reprodução. Geralmente, as colônias começam somente quando uma rainha inseminada que acabou de copular com pelo menos um macho após sair da colônia-mãe encontra um local adequado. Logo após, ela cava um buraco no solo ou ocupa uma cavidade já existente no solo, em uma planta ou folhiço, e começa a colocar os primeiros ovos. Em algumas espécies, a rainha usa sua própria reserva energética para alimentar a primeira geração de larvas. Como, por exemplo, ela converte os próprios músculos de voo e gordura estocada em ovos tróficos para alimentar as primeiras larvas. O início do crescimento de uma colônia é marcado no momento em que as primeiras larvas se tornam adultas. Nessa fase, o papel da rainha muda e passa a ser o de colocar ovos e controlar quimicamente através de feromônios a colônia. A partir de agora, o crescimento da colônia pode ser muito rápido, já que os recursos estão direcionados para o crescimento das operárias. A fase reprodutiva começa quando os recursos da colônia são direcionados para a criação e desenvolvimento dos machos e fêmeas férteis. A fase de crescimento termina quando a colônia se torna grande o suficiente para produzir indivíduos reprodutivos. Esses indivíduos são maiores que as operárias, logo, os recursos que antes era direcionado para o crescimento de novas operárias diminuem, e, em muitos casos, a colônia para de crescer ou diminui de tamanho. Uma vez que esses indivíduos estão prontos e com condições ambientais favoráveis, as formigas férteis saem do ninho em busca de outras formigas para copularem e começar um novo ciclo de uma nova colônia. As formigas são seres extremamente fortes, podendo carregar até 100 vezes o seu próprio peso, o que as faz ser considerada um dos animais proporcionalmente mais fortes do planeta. Grande parte das formigas são onívoras, se alimentando de todo tipo de alimento. Porém, seus hábitos alimentares podem ser extremamente especializados. Alguns gêneros se alimentam de outros artrópodes. Existem também as vegetarianas, se alimentando principalmente de sementes, ou utilizando do néctar extrafloral das plantas como fonte de energia para a colônia. Também existem formigas fungívoras, como as famosas cortadeiras do gênero Atta. Essas formigas não se alimentam diretamente das folhas que elas coletam. Dentro do ninho, elas preparam cuidadosamente todo o conteúdo para servir de alimento e substrato para um fungo. Esse fungo que vai servir como fonte de alimento para as larvas. As operárias desse gênero se alimentam da seiva que brota durante o corte do tecido foliar. Os locais onde as formigas escolhem para construir seus ninhos são bastante diversos. Algumas espécies podem construir grandes ninhos, podendo chegar a 6 metros de profundidade. Esses ninhos são facilmente encontrados devido aos murundos. Outras espécies passam todo o seu ciclo de vida no subsolo.
Também existem formigas arborícolas, que vão habitar diversos tipos de cavidades disponíveis na copa, troncos, galhos ou raízes das árvores. A interação entre as formigas e angiospermas é bastante antiga. Algumas espécies são responsáveis pela dispersão de plantas, que por causa disso desenvolveram sementes com estruturas ricas em nutrientes que são atrativas para as formigas. Elas também possuem um papel importante na dispersão secundária. Muitas das vezes, animais vertebrados são tidos como principais dispersores de sementes de muitas espécies de planta. Porém, logo após o consumo do fruto e o descarte na forma de restos ou fezes, outros organismos podem pegar a sobra, removendo os restos de frutas das sementes, fazendo com que possa germinar com perfeição. A preservação desses animais é muito importante, pois elas mantêm a biodiversidade no meio ambiente através do controle das populações de insetos por meio da predação, controlam a vegetação, ajudando a enriquecer o solo, e é base na teia alimentar de diversos organismos.